Bom dia, pessoal. Estamos inaugurando o mês de novembro de 2024 e graças a Deus que mantém os fundamentos da terra, né? Ainda temos ar limpo para respirar, o sol tem sua luz chegando aqui com a temperatura certa. Isso não é de graça, não. Isso é pela graça. É uma situação muito complexa e a gente tem que agradecer por isso a cada manhã. Espero que estejam todos bem. E se no lugar onde você está me ouvindo agora tem água, tem ar, tem sol e dia e noite, e às vezes chuva e a coisa está andando de uma forma legal e não tem ninguém explodindo bomba na sua cabeça, levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus que nós já estamos no lucro. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um negócio muito legal. Está lá em Mateus 12, no versículo 43 até o 45. Vocês sabem que uma vez, na igreja que eu frequentava, veio um tal pastor Getúlio, que era um grande exorcista. E aí o pastor, eu achei que ele foi bem sábio, porque ele convocou uma reunião de toda a liderança da igreja para sexta e daí para a igreja toda no sábado, né? E lá fui eu naquela fila. E para confessar para vocês, eu dizia assim, putz, já pensou que situação vexatória, o sujeito vir botar a mão na minha cabeça lá e ter alguma coisa estranha que eu não sei que tá ali, né? Gente do céu. E foi constrangedor, porque o cara vinha, né, botando a mão na cabeça das pessoas e orando, e os irmãos caíam uivando no chão. E não era um nem dois. Eu tinha metade dos líderes da igreja estavam naquela situação ali, daí um caía e andava querendo uma cobra pro chão, o outro uivava, o outro ficava violento, o outro falava grosso. Eu falei, pronto, só que me falta, né? Aí o cara veio pro meu lado, ele botou a mão na minha cabeça e orou, e falou um monte de coisa, e eu me senti bem, não tinha nada ali, eu saí quente junto com ele ali, auxiliando daí, botando a mão nos outros lá, expulsando também. Mas eu, para falar a verdade para vocês, eu não estava muito confortável ali, porque a gente nunca sabe, né? E essa palavra aqui, ela fala disso, tá? Ela fala assim, ó, Jesus continuou, quando o espírito mau sai de alguém, ele anda por lugares sem água procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para minha casa de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Bom, então, pessoal, assim, ó, quando a gente se converte, aceita Jesus, se você era uma pessoa péssima que nem eu, você tem uma mudança de vida verdadeira, né? Então tem um monte de hábitos que a gente abandona. E para falar a verdade para vocês, a gente tem que ter uma parte de boa vontade, sim, e de esperteza, para não voltar para aqueles hábitos, por motivos óbvios que eu expus aqui na palavra de Deus. Então, se você, como eu, era um mentiroso contumaz, não minta mais. Pare de mentir, abandone esses hábitos. Porque a Bíblia diz assim, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais. Então pronto, né? Se Deus fez novas todas as coisas, é porque você e eu ganhamos uma nova chance de nos tornarmos novas pessoas. Aí, não é legal você que tem problema com bebida, continuar indo num lugar onde as pessoas bebem. Não vale a pena arriscar. Se você mentia, vigie para não mentir mais. Se você é uma pessoa que tem problemas de autocontrole, de violência e tal, mesmo de palavrões e coisa, então vá consultar um psiquiatra aí legal, tome um calmantinho, isso não te vai fazer menos crente, tá? Só vai te ajudar a ser uma pessoa melhor.
e não frequente lugares onde você pode ser provocado. Tinha um irmão que era meu discípulo uma vez, foi por um tempo e morreu no Covid. E o cara, ele brigava. Ele gostava de brigar, ele tinha o costume de brigar e encrencava com os outros assim com uma facilidade. E eu falava para ele, cara, você tem que tomar cuidado, você não pode ir em tal lugar. E ele sempre estava se metendo em confusão no jogo de futebol e tal. Então um dia eu estava escutando o time de futebol aqui de Guarapuava jogando. Aí o narrador falou umas 2, 3 vezes que tinha um cara que estava provocando o nosso técnico, quando o time perdeu e o cara estava ali espezinhando o técnico. Terminou o jogo, o narrador da rádio falou, ih, tá dando briga ali. O técnico foi atrás do cara, falei, pronto, só falta ser o irmão. E era o irmão. O irmão sempre se metia em confusão. E por isso que vocês veem, né? Essa semana eu estava vendo o caso de uma igreja lá no Espírito Santo, igreja evangélica, que a liderança da igreja estava tentando abafar. Então o sujeito teve problema lá, estava mexendo com a enteada de 16 anos, né? Agora, adivinha o que era o ministério do pastor na igreja? Ele era pastor de jovens. Aí você vai deixar um cara que tem problema desse ser pastor de jovens, e o cara vai ser pastor de jovens. Vamos conversar, né? Primeiro que o sujeito não é nem convertido, e segundo que se o cara tem problema com isso, o cara tem que pegar e ficar longe de qualquer coisa que possa fazer ele voltar a ter essas inclinações. Onde já se viu? Né? Vai colocar o cara que tem problema com dinheiro, com furto, com estelionato, com desvio, para cuidar da tesouraria da igreja? Não dá, né, irmão? Vamos conversar que tem uma parte que a gente tem que fazer. O cara tem que se cuidar também, né? Então, agora veja uma palavra aqui. É isso que eu falo. Que não é que Deus não ame o crente burro, né? É que eu acho que esse tipo de crente nunca foi crente de verdade. Ele está lá na igreja para fazer número e para escandalizar a obra de Deus. Daí ele sempre está fazendo confusão, né? Sempre está prejudicando alguém e sempre está fazendo um desserviço para a obra de Deus. Mas a palavra fala aqui, né? O sujeito se limpou, o espírito mal saiu do cara. É como eu falava para vocês lá da minha casa, lá no Sol Nascente, onde eu morava, eu observava isso. Volta e meia eu via uma matilha de cães da rua passando ali por frente, né? Eles eram uns 10. E mudavam os cães com o passar do tempo. Mudavam os cães, mas era aquele número e eles passavam por ali. Por que eles não entravam em casa? Porque havia portões fechados. Tá? O dia que esquecia o portão aberto, por algum motivo, os cachorros sem menor convite, eles entravam, cavocavam, arrancavam as coisas, faziam xixi, faziam cocô e deixavam o negócio daquele jeito. Então a natureza, as coisas criadas, elas nos dão bons exemplos de como que isso funciona. Se você, um dia como eu, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você se liberou daquela vida com a qual você não concordava mais, e que hoje você sabe que é errado, o que você faz? Você fecha os portões, tá? Você fecha os portões do teu coração, e ali o inimigo não entra mais. Agora, se você continua praticando os seus pecadinhos de estimação, os teus portões estão abertos, o seu muro tem brechas, né? Para você e para aqueles que você ama, para sua família, para sua descendência. E aí se você peca, o que aconteceu? Aquele espírito ruim que saiu um dia de sua vida e que te fazia fazer as coisas erradas, ele chega ali e diz, opa, olha só, a minha casa ali da qual eu saí e tal, tá tudo legal ali. Ele entra e pior, traz 7 outros piores que ele, então você acaba ficando muito pior do que você estava. Só que o detalhe, o que acontece com os crentes é o seguinte, é que daí o crente, ele não pode mostrar que ele está fazendo errado. Então, ele acaba internalizando aquilo e ele tá com os bichos ali dentro e tá no pecado e ele não pode demonstrar que ele tá no pecado. E o que acontece com aquela situação? Aí cada vez o pecado escondido vai trazendo mais pecados. Um abismo chama outro abismo e a situação do cara vai ficando pior do que estava antes. Então, a vida com Deus ela não é obrigatória. Né? Não existe o chamado livre-arbítrio. Você tem arbítrio. Tá? Você pode optar por seguir um caminho ou por outro. Se você fazer coisa errada, isso não é livre-arbítrio. Você vai sofrer consequências. Quando você sofre consequência, o arbítrio não é livre. Ele é um arbítrio qualificado, condicionado. Fez isso, você vai sofrer a consequência.
Então, ninguém é obrigado a aceitar Jesus, ninguém é obrigado a ir numa igreja, ninguém é obrigado a fazer nada. Só que a partir do momento que você toma uma decisão, essa decisão tem que ser sua. Senão, Paulo diz assim, se isso que a gente crê não for bem verdade, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, cuide disso e tome essa palavra para você. Veja hoje como é que estão os seus muros, os seus portões, e mantenha eles bem fechadinhos ali, cuide no que depender de você. Porque na parte em que você não conseguir ver, você não conseguir fazer, o Espírito Santo vai te auxiliar. Mas na parte que cumpre a você fazer, essa você tem que estar fazendo até para mostrar para Deus que você se importa com Ele, que você não despreza o coração dele e que você não gosta de entristecer Ele. Então, se empenhe para agradecer a esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe. É por aí.